Olá, galerinha, bom dia! Nós estamos aqui novamente com mais uma aula de história. Tivemos que parar aí um pouquinho devido às avaliações, tá ok, galera? Mas essa semana tudo normal, tá ok? Então vamos lá. Vamos estudar o capítulo 5, a página 48. Página 49 e a página 50, tá ok? Pega o livro de história e abram aí na página 48. Eu quero que vocês me acompanhem aí nessa leitura, tá? Depois a tia vai explicar aí as perguntas e depois nós iremos falar sobre a página 49, trabalho escravo na casa dos senhores de engenho. E falar mais um pouquinho sobre a senzala, tá? Então vamos lá. Leia a seguir um texto do historiador Júlio Quevedo. Nas casas das famílias mais abastadas havia dezenas de escravos domésticos, amas de leite, babás, arrumadeiras, passadeiras, cocheiros e carregadores de liteiras ou cadeirinhas, onde brancos eram transportados de um lugar para o outro. As pessoas mais modestas procuravam comprar ao menos um leque para carregar os pacotes quando saíam às ruas. Além do serviço doméstico, eram considerados trabalhos de negro, as obras da construção civil e o comércio ambulante. Aí vem falando assim. Primeira pergunta, qual é o tema do texto? O texto vem falando sobre o quê? Sobre o trabalho doméstico, não é isso? Então, já fica aí uma dica para vocês responderem, tá? Segunda, quais são os tipos de família citados no texto? Qual deles possuía o maior número de trabalhadores escravizados? Eles estavam falando de famílias o quê? Pobres ou ricas, né? Aqui eles estão falando sobre famílias ricas, né? E também sobre as famílias pobres, porque eram as famílias dos escravos, né? Não deixavam de ser. Então, a segunda pergunta vem. Qual dessas famílias tinha condições, né? Qual dessas famílias, na verdade, tinha privilégios em ter escravos, né? Qual dessas famílias podiam ter escravos, né? Trabalhadores escravizados? Aí vocês respondam. Terceira pergunta. Que atividades no texto são representadas na ilustração? Aí, gente, vem muita coisa. Olhem todo o trabalho que os escravos faziam. Aí, nessa figura, aí vocês irão escrever, tá? Ou então, também vocês podem olhar o texto, porque o texto também vem falando. E última pergunta. Você se lembra de outros trabalhos realizados pelos africanos escravizados? Quais? Aí vocês irão lembrar aí das aulas da tia e irão colocar os trabalhos dos escravizados, tá ok? Agora a página 49 vem falando da escravidão nos engenhos. Então prestem atenção, tá ok? Então vamos lá, galera. Página 49. Aqui eu dividi o quadro em duas explicações. Isso aqui são mapas mentais, tá? Que a tia sempre vai fazer, tá? Na sala de aula, às vezes tem como a gente fazer, às vezes não. Mas é muito interessante, porque a tia separa por tópicos as coisas mais importantes que vocês irão ler, tá? Então, é um método aí de estudo, tá ok? Serve aí para poder estudar bem detalhadamente os assuntos. Então, nós temos aí, vamos lá, vamos falar sobre a Casa Grande. O que nós sabemos sobre a Casa Grande?
Então vamos lá, galera. Tia dividiu aqui, página 49, eu fiz um resumo, tá? Para explicar pra vocês. E a página 50, tá? Aqui, tá? Então aqui vamos falar um pouquinho sobre a casa grande. Primeiro lugar, primeira pergunta. Casa grande. Quem vivia na casa grande? O senhor do engenho. Ele e a família dele, né? Então, o senhor do engenho, quem era o senhor do engenho? O senhor do engenho era o proprietário daquelas terras que eram destinadas à produção do açúcar, tá? Então, no engenho, como nós vimos aí nas outras aulas, vimos que o engenho era um local cheio de construções. Primeiro existia a casa grande, né? Que o senhor do engenho vivia com a sua família. Nós tínhamos também a área maior do engenho destinada à produção produção do açúcar, não. Destinada ao cultivo da cana-de-açúcar, né? Que precisa ter espaço para você plantar os pés, né, de cana-de-açúcar e depois colher, recolher, enfim. E nós temos também a área destinada à produção do açúcar, né? Onde eles depositavam a cana-de-açúcar, né, cortada. Aí ela era espremida, lembram dessa parte? Ela era espremida, saiu o caldo era levado à fornalha, né, digamos assim, ao fogo. Esse caldo era cozido, depois ele virava um melaço. Estão lembrando? Então, era colocado dentro de uma das formas chamadas pães de açúcar, né? Então, o engenho era feito por tudo isso. Todas essas construções. Também tinha igreja, tá? Esqueci de falar, não. Existia uma capela, onde eram celebrados batismos, casamentos, cultos, né, religiosos. Então, existia a casa grande. Nós sabemos que para a produção açucareira, eles pegaram a mão de obra o quê? Escrava. Eles não pagavam nada pelo trabalho dos africanos aqui, né? O pessoal era escravizado. E era uma situação assim muito ruim. Ruim não é nem a palavra, né? É lamentável, né? O que eles viveram aqui. Beleza. Só que, será que os negros só trabalhavam na produção da cana-de-açúcar? Ou eles trabalhavam também na casa grande? O que vocês acham? Sim ou não? Eles trabalhavam só na cana-de-açúcar, na lavoura para cana-de-açúcar e na produção da cana-de-açúcar, né? Do açúcar? Não, eles não trabalhavam só aí. Vocês acham mesmo que o senhor do engenho, a mulher, sei lá, os filhos que iriam fazer o trabalho doméstico, limpar a casa, cozinhar, cuidar das crianças? Não, gente. Os negros também eram obrigados a ficar na casa grande para realizar os trabalhos o quê? Domésticos, tá? Eles realizavam trabalhos domésticos. Porém, todavia, vamos lá, existia alguns pré-requisitos. Existia, gente. Então, vamos lá. Só poderiam trabalhar na casa grande em trabalhos domésticos. Gente, o que é trabalho doméstico? Lavar, cozinhar, varrer, cuidar das crianças, lavar as roupas, tudo isso é trabalho doméstico, né? Então, eles precisavam de gente para trabalhar na casa grande e tinha um pré-requisito, né? É lamentável, é complicado, né? Eu não consigo nem imaginar o que eles passavam naquela época. Os escravos só poderiam trabalhar lá na casa grande
os escravos que falavam português. Por quê? Os escravos que aprendiam a falar o português, eles estavam mais próximos, né? Eles poderiam ficar mais próximos à família ali da Casa Grande, a família do Senhor do Engenho, né? E ouvir direitinho o que era para fazer, né? Conversar, nem digo conversar, mas entender mais o que? As ordens. Então, esses negros escravizados que trabalhavam em serviços domésticos, eles eram chamados de ladinos, porque eles eram espertos. Ladinos significa espertos e inteligentes, tá? Então, eles teriam que falar o quê? O português. Então, na Casa Grande só poderia trabalhar escravos que falassem o português, né? Porque aí eles entenderiam melhor as ordens e não precisaria trabalhar, assim, como é que eu posso falar? Se você entende mais o que a tia fala, por exemplo, você vai concluir a sua tarefa da melhor forma, né? Então, os escravos que trabalhavam lá nas lavouras, eles já tinham aquilo certinho, entendeu? Eles tinham que ir lá, abrir as valas, né? Plantar ali ao pé da cana-de-açúcar. Já era um trabalho assim mecânico. Agora, no trabalho doméstico, às vezes a patroa, né? Na época, patroa não. A mulher lá do Senhor do Engenho falava assim: fulano, deixa aí cozinhando e pega lá o fulano de tal, pede fulano de tal para vir aqui. Então tinha que ter uma comunicação. Então precisavam de negros que falassem português para que eles se comunicassem melhor, né, da melhor forma. Então os ladinos, esses escravos que sabiam falar o português, né, que eles consideravam mais inteligentes e espertos, eles poderiam ficar trabalhando na Casa Grande. A pergunta é: será? O que vocês acham? Era mais sofrido trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, na produção do açúcar, ou trabalhar na Casa Grande? O que vocês acham? Vocês acham que os negros lá na Casa Grande, eles tinham certos privilégios, eles não eram surrados, né? O que vocês acham? Para vocês, era tudo a mesma coisa ou eles tinham certas vantagens? O que vocês acham? Hein? Vamos lá, galera. Olha só, na verdade, os negros que trabalhavam na Casa Grande, eles não eram privilegiados. Por quê, galera? Porque também aconteciam insultos, surras, tá? O trabalho também era pesado. Imagina você trabalhar o dia todo em serviço doméstico, né? Então, assim, não tinha nada diferente. Eles trabalhavam muito também, eram insultados. Gente, preste atenção. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, criado mudo. Gente, quando fala assim, meu criado mudo, né? Criado mudo é aquela banquetinha que às vezes tem do lado da cama, né? Tem gente que coloca abajur, telefone, né? Tem uma gavetinha. Só que, então, esse termo criado mudo vem da época da escravidão da Casa Grande. Gente, preste atenção aqui. Por favor. Imagina você passar a noite toda do lado do seu senhor, sem fazer um barulho, com um copo de água na mão. Então, esse criado mudo vem desse trabalho, né? Olha o ponto. Os negros não dormiam porque eles ficavam igual uma estátua, com um copo de água na mão,
esperando lá a belezura do senhor de engenho, ou sei lá, da esposa, dos filhos, acordarem para oferecer água, quando eles quisessem. Então, assim, isso aí é uma das coisas. Então, não tinha nada de diferente, não tinham privilégios, né? Então, vemos aí que a situação não mudava muita coisa não, ok? Aí vamos lá, a página 49 vem falando assim. Então, a primeira pergunta vem falando assim, gente, vamos lá. Observe a imagem acima e responda que elementos da gravura mostram a posição de superioridade das pessoas brancas em relação aos africanos escravizados. Então, olha só, o que vocês podem perceber essa diferença, né? O que vocês estão percebendo aí na figura? Nós temos uma senhora aí, né? Em seu lar, parece que é sua filha. E nós temos aí escravos servindo essa senhora, né? Então, quais diferenças? Além disso, nós temos aí as roupas totalmente diferentes, né? Que nós estamos vendo. As roupas, o serviço aí doméstico. Observem que os negros aí estão trabalhando, né? Enquanto a senhora e a sua filha, uma parece que está recortando, a outra parece que está lendo, né? E, gente, só isso, né? Então, vamos lá. Além disso, nós temos o que? As joias, que eu estou reparando aqui, da senhora de engenho, né? As joias, o penteado. Muitas coisas, né? Dá para se notar quem ali tinha dinheiro, né? Quem era rico, quem era escravizado. 2. Em sua opinião, os ladinos tinham uma condição de vida melhor do que os escravizados que trabalhavam na lavoura e na produção do açúcar? Por quê? Aí eu já acabei de falar para vocês que não existia essa diferença, né? Porque era trabalho forçado de qualquer maneira, de toda maneira. Eles eram abusados assim, fisicamente, né? Eles apanhavam, eles eram insultados. Gente, preste atenção, você vem de um outro continente, você tem uma outra língua, um outro dialeto, você não entende o português. Imagina você apanhar, ser surrado porque você não entendeu uma ordem, simplesmente porque você não entende a língua. Então, era nesse nível aí, tá? A escravidão nunca será uma coisa legal. Nunca. Agora vamos para as questões, gente. Observe a imagem acima e respondam. Que elementos da gravura mostram a posição de superioridade das pessoas brancas em relação aos africanos escravizados? Aí na imagem dá para você ver que eles estão servindo, que eles estão trabalhando, que as roupas são diferentes, dá para distinguir aí quem é a senhora do engenho, né? O penteado, as joias. Então isso tudo dá para vocês perceberem aí a posição aí social de cada um. 2. Em sua opinião, os ladinos tinham uma condição de vida melhor do que os escravizados que trabalhavam na lavoura e na produção de açúcar? Por quê? A tia acabou de falar com vocês, né? Mas aí vocês coloquem a opinião de vocês. Coloquem a opinião, mas a tia já falou que não existia esse privilégio, né?
porque era trabalho e era trabalho forçado, tá ok? Vamos aí para a página 50. Vamos falar um pouquinho mais sobre as senzalas, vivendo nas senzalas, ok? Então aqui eu separei. Senzalas eram o quê? Barracões, tá? Barracões não eram casas, não tinha divisão de quarto, banheiro, cozinha, não existia isso. Não, gente, não existia. Eu acho que vocês já viram aqueles galpões. Aí, pelo menos quando eu saio daqui da minha casa para ir até a escola, na estrada mesmo ali da ilha, eu vejo galpões. Então, imagina aí um galpão desse bem pior, né? Então, não tinha barracões, não tinham janelas e quando tinha grade. Olha, para que eles não pudessem fugir, tá? Não tinha mobília, não tinha cama, não tinha cadeira, guarda-roupa muito menos, não existia os móveis, tá? Existiam o quê? Esteiras para que eles pudessem dormir um do ladinho do outro, bem juntos, né? Embolados, gente, imagina. Uma casa grande, né? Um engenho. Tinham muitos trabalhadores para poder fabricar ali o açúcar, né? Então, eu acredito que eles poderiam até revezar quem dormia um pouco, quem dormia depois, porque eu acredito que não existiam esteiras para todos dormirem, tá? Eu sei que vocês são novos, mas se vocês perguntarem aí a mãe de vocês, a avó, a tia, a televisão brasileira já retratou muito sobre a escravidão nessa época aqui, tá? Com algumas novelas, a Investiga da Silva, é tudo novelas muito antigas que vocês não são legais para vocês verem, porque vocês são pequenos. Mas pode perguntar à mamãe, Chica da Silva, a Mãe Escrava, mais ou menos, é mais atual, tá? Então vem aí algumas novelas e podem perguntar. Eles retrataram as senzalas e era bem ruim a senzala, era bem terrível, né? Porque você dormia apenas poucas horas para estar outro dia trabalhando. Existia o quê? Pouca comida, farinha, feijão, milho, pouquinho para cada um, tá? Nessa época, eu vou falar agora de uma coisa que talvez vocês não saibam. Nessa época aí, gente, essa questão da comida, os negros viviam famintos, porque eles não recebiam comida, eles não podiam comer a hora que eles quisessem e muito menos a quantidade que eles queriam, tá? Então, era distribuída aí uma pequena porção aí de alimento só para o cara não morrer ali de fome, né? Mas, o que acontecia? As pessoas que trabalhavam na Casa Grande, né? A Casa Grande, a mesa era farta, várias comidas, e comidas estragavam, né? Porque eles não comiam aquilo tudo. Então, aí que vem a história da feijoada, que hoje é um prato típico brasileiro, né? Vocês sabem. Então, vamos lá. A feijoada, o que acontecia? Essas pessoas que trabalhavam na Casa Grande, eles pegavam esses restos de carnes que os seus senhores eles não queriam comer, né? Deixavam no prato. Olha só. Eles pegavam esses restos de carne e misturavam tudo com feijão para dar mais o que? Sustância, né? Porque os negros trabalhavam de 3 a 17 horas por dia. Imagina você comer um pouquinho só de comida, gente. Fala sério, né? Pouquinho só. Vocês acham que eles não ficariam com fome? Eles ficariam com fome. Então, eles começaram a fazer isso, a misturar com feijão, né? Esses restos aí de comida. Aí que deu origem ao que? A nossa famosa feijoada. Então, seu prato típico que vem do que? Da escravidão, tá? Pela escassez de alimentos.
Alguns senhores do engenho, eles deixavam os escravos tirarem um dia para plantar o que eles iriam consumir, né? Mas não eram todos que faziam isso. Então, não era um ato de misericórdia não, tá, gente? Porque ninguém deve ser escravo de ninguém. E vamos lá. Senzala, escravidão. Beleza? Beleza. Gente, imagina aqui comigo, como é que deveria ser difícil viver escravizados, longe da sua família, dos seus amigos, dos seus costumes, da sua cultura, viver trabalhando o tempo todo, sem esperança, né? Então, hoje nós temos a cultura brasileira, nós temos a influência de cultura indígena, portuguesa e africana. Então, né, para que os dias fossem melhores, eles se reuniam quando dava, né? E ali eles cantavam músicas aí da sua cultura, né? As músicas lá do país deles. Eles cantavam, eles dançavam. Capoeira, uma dança, né? Aí que hoje faz parte da nossa cultura brasileira, mas veio aí com os negros, né? Vamos ver, algumas lendas também vieram com os negros. Religião, candomblé, umbanda, também veio com os negros, tá? Então, eles faziam essas reuniões quando dava para que os dias fossem melhores, né? Porque é complicado você viver escravizados longe de tudo aquilo que você estava acostumado a fazer e daqui a pouco não, né? Aí existiam os jesuítas, os padres que falavam, dessa religião de vocês estão errados, vocês têm que seguir aqui a nossa religião, o catolicismo. Então, era tudo imposto, né? Ninguém falava assim, você quer ser meu escravo? Não, você vai ser meu escravo, pronto, acabou. Isso que você faz está errado e pronto, acabou. Essa tua religião não serve pra gente, tem que ser assim, assim, assado. Então, deveria ser muito difícil viver, né? Naquele meio todo, sem esperança, trabalhando e não poder, né, nem lembrar, aí não ter nem tempo de lembrar sobre o que você vivia, né? Lembrar das histórias que você ouvia seus pais, seus avós contarem, as músicas, as danças. Então, quando dava, eles se reuniam para poder fazer essa troca, né? Essa lembrança do povo deles, né? Cantando, fazendo dança, contando história, né? Fazendo o culto religioso deles. Então é isso, galera. Aí vem na página 50, vem falando um pouquinho sobre isso que a tia já falou, mas vocês podem ler e responder. Compare as duas imagens e responda. O local representado na imagem A é parecido com a imagem B? O que vocês acham, gente? É parecido ou não? Aí vocês irão responder o que vocês acham aí. Primeiro vem a pintura de Johann Moritz. Em algumas fazendas havia senzalas divididas em pequenos cômodos ou senzalas menores, reservadas para famílias como a da imagem. Aí vem a senzala aí pequena, né? Esses casebres em que uma família se reunia e ficavam ali, né?
Aí vem a segunda gravura. Sala no interior do Museu Casa dos Contos, em Ouro Preto. Ela era uma senzala e foi construída em 1782 e 1784. Aí vocês irão falar se parecem, né? Ou não. E vão explicar, tá? Então é isso, galerinha. Façam com calma. Não é muita coisa, é pouca coisa, tá? Então, fechou aqui. Beijinhos. Assistam a aula de português.